Eu já ranquei os JoJos de acordo com o poder dos seus assistentes, mas no vídeo de hoje eu resolvi fazer diferente. Eu vou ranquear eles baseado no nível de inteligência que cada um possui, e para ser uma análise justa, eu vou analisar cada um deles em diversas áreas. Nível de educação, inteligência em combate, formulação de estratégias, velocidade de raciocínio e por aí vai. Ao final do vídeo, eu vou ranquear eles baseados nas informações que eu cataloguei de cada um, certo? Então, vamos lá. Jonathan Joestar. O Jonathan se graduou na faculdade Hill Hudson após escrever uma tese de arqueologia que foi muito elogiada. Ele conseguiu estudar meticulosamente a máscara de pedra, identificando todos os pontos que ela perfuraria do cérebro, mas ele nunca chegou a descobrir o seu real propósito. Eu pesquisei e Hill Hudson não é uma faculdade real, e sim uma referência a um diretor de cinema de mesmo nome de quem o Araki é fã. Mas considerando que o Jonathan era um aristocrata, é possível afirmar que no mundo de JoJo, essa faculdade seria uma bem elitizada e conceituada. Já em combate, a inteligência do Jonathan é mais voltada em utilizar o ambiente para ganhar vantagem nas lutas. Ele também é muito bom em formular estratégias em momentos de crise e demonstra uma inteligência emocional muito grande. Então, vamos para as maiores demonstrações de inteligência dele em combate. Ele conseguiu usar o seu conhecimento da arquitetura da mansão Joestar para derrotar o Jill e colocou a mansão em chamas para poder cancelar as habilidades regenerativas do vampiro. Tudo isso após presenciar a morte do seu pai. Ele também conseguiu usar o conhecimento de que o Wind Night Slot era uma mina de carvão para deduzir que existiam bolhas de ar dentro do lago. Tudo isso enquanto lutava contra o Bruford. E mesmo com uma ferida fatal no pescoço que estava causando uma falta de oxigenação no cérebro, ele ainda conseguiu usar o Ramon por uma última vez para neutralizar o Eng Shang, o Jill e uma horda de zumbis, além de fazer o barco explodir. Joseph Joestar. O Joseph estudou até o ensino médio e é dito que ele chegou a ser expulso de uma escola por mau comportamento, mas ele chegou a se formar. Ele fez fortuna como corretor de imóveis, demonstrando um alto poder de persuasão e lábia. O Joseph também tem uma bagagem cultural bem vasta por ter viajado o mundo e ter visto diversos filmes e lido diversas histórias em quadrinhos. No entanto, a inteligência do Joseph está na estratégia e na malandragem. O Joseph é extremamente bom em analisar as pessoas rapidamente e observar pequenos detalhes que podem dar alguma vantagem a ele. A sua marca registrada é adivinhar exatamente o que a pessoa vai dizer. Ele também exibe um comportamento aparentemente bobo, mas que serve mais como uma distração, fazendo seus inimigos o subestimarem ou então se distraírem, permitindo que ele ataque de ângulos inesperados. O que é bem comum também é ele fingir usar uma estratégia estúpida para encobrir uma mais complexa, enganando seus adversários. O Joseph também é provavelmente o melhor em utilizar o ambiente a seu favor, já que todo objeto nas suas mãos pode se tornar uma arma combinada com a mão. Mais tarde ele ainda ganha um stand que tem o poder de obter qualquer informação, auxiliando ainda mais o Joseph como o estrategista nato que ele é. Eu nem preciso me alongar muito sobre os feitos do Joseph. Ele conseguiu derrotar todos os Pillarmans na base da inteligência, incluindo o Kars, que tem um QI de 400. Só para vocês terem uma ideia do que é isso, a média de QI de uma pessoa varia entre 85 e 115. O próprio Einstein tinha um QI por volta de 160, então o Kars tinha mais do que o dobro disso e ainda assim foi enganado mais de uma vez pelo Joseph. Jotaro Kujo. O Jotaro é um PhD em Biologia Marinha. PhD, para quem não sabe, é um título concedido a pessoas que atingem o nível acadêmico mais alto na sua área de estudo. Além disso tudo, ele é reconhecido mundialmente pelos seus trabalhos na área e provavelmente exerce a função de professor universitário, sendo de longe o JoJo com maior grau de escolaridade. Em combate, o Jotaro é mais adepto da força bruta do que de truques. Mesmo assim, ele usa alguns. Ele sabe que tem um stand muito acima da média e com isso ele sempre usa ele de maneiras inesperadas, mas sempre prefere usar a força bruta do seu stand. No entanto, o Jotaro é um ótimo observador, percebendo detalhes importantes para antecipar os movimentos dos inimigos e para ganhar alguma vantagem. Ele também tem uma inteligência emocional muito grande, sendo capaz de blefar com maestria e de se manter calmo mesmo em situações onde ele está quase morrendo. Os feitos mais impressionantes do Jotaro foram quando ele derrotou o Justice usando a força dos pulmões do Star Platinum, quando ele enganou o Darby, que tem um QI de 190, e basicamente toda a sua luta contra o Jill, que foi só vencida devido a inúmeros truques que ele conseguiu aplicar. Josuke Higashikata. Não dá pra avaliar muito a vida acadêmica do Josuke, porque a parte 4 ocorre enquanto ele ainda estava no colégio, mas pelo que a gente pode perceber, ele não era exatamente um aluno muito aplicado, sendo um delinquente juvenil que está mais preocupado em conseguir dinheiro fácil e jogar videogame do que qualquer outra coisa.
O Josuke é extremamente proeficiente no uso do seu stand, usando ao máximo as suas capacidades e sempre conseguindo utilizar ele para adquirir vantagem. Assim como seu pai, a sua inteligência é mais voltada para malandragem, sempre usando as suas habilidades para tentar se dar bem. Provavelmente o atributo mais notável do intelecto do Josuke é o seu pensamento rápido, já que ele consegue pensar em soluções para os problemas bem rapidamente. Os feitos mais impressionantes do Josuke foram quando ele conseguiu derrotar o Red Hot Chili Peppers, que naquele ponto já tinha absorvido toda a energia de Moryu usando apenas truques. A vez que ele destruiu e reconstruiu a sua moto para não atropelar um bebê, e quando ele usou seu sangue e um pedaço de vidro para criar um projétil teleguiado para atingir o Kira. Giorno Giovanni. Apesar de provavelmente não ter chegado a terminar o ensino médio, o Giorno se tornou o líder da máfia com apenas 15 anos de idade, então isso é algo a ser considerado. Ele também aparenta ter um conhecimento extenso sobre biologia, que ele usa tanto como forma de utilizar os seus poderes de maneira mais eficiente, quanto para deduzir os poderes dos seus inimigos. Desde criança, o Giorno desenvolveu o hábito de observar as pessoas e tentar descobrir o que elas estavam pensando. Com isso, ele consegue deduzir as habilidades e planos dos seus oponentes facilmente, além de perceber as suas fraquezas e prever as suas ações. O Giorno também possui uma proficiência gigantesca com seu stand, o utilizando das maneiras mais versáteis possíveis. Ele também é muito bom combinando as suas habilidades com a de outros stand users. Ele é muito bom calculando riscos e tomando decisões rapidamente, sempre tendo um plano e se mantendo calmo e confiante nele. Os feitos mais notáveis do Giorno foram quando ele criou uma vacina contra o vírus do Purple Haze, quando ele descobriu que a habilidade do Grateful Dead funcionava com base no calor corporal, e quando ele descobriu que a habilidade do Green Day era um fungo que agia de acordo com a altitude. Jolene Cujo. A Jolene era bem encrenqueira na adolescência, participando de gangues e praticando roubos e atos de vandalismo. No entanto, ela conseguiu voltar para a escola e a professora dela até disse que ela ia conseguir fazer o vestibular, mas como ela foi presa, ela não conseguiu concluir o ensino médio. Apesar disso, a Jolene é bem inteligente, sendo extremamente imaginativa no uso das suas habilidades. Os seus feitos demonstram que ela tem uma noção espacial muito grande e um conhecimento vasto em geometria, conseguindo utilizar suas cordas das mais diferentes maneiras. Ela também tem um pensamento bem rápido, conseguindo perceber fraquezas nos stands inimigos e nos seus oponentes, e usar o ambiente a seu favor. A Jolene é bem implacável e constantemente se coloca em situações de risco para surpreender o inimigo. Os seus maiores feitos foram ter conseguido usar suas cordas para criar uma espécie de colete à prova de balas, ter ateado fogo em si mesma para distanciar os rods e ter se transformado em uma fita de Mobius para não ser virada do avesso pelo Pudge. Johnny Joestar. O Johnny não parece ter estudado muito, focando mais as suas energias na sua carreira como jockey, na qual ele é considerado um gênio. Ele consegue evoluir as habilidades do Tusk ao máximo, conseguindo extrair o melhor de cada versão dele. Ele também consegue usar bem o terreno para bolar estratégias e usa os poderes dos seus inimigos contra eles. Provavelmente o maior ato de inteligência dele foi ter deduzido que o poder do Diego era parar o tempo. Josuke Higashikata, mas dessa vez o da parte 8. Não dá pra aplicar esse negócio de inteligência acadêmica com esse Josuke, pela própria natureza da origem do personagem. Mesmo assim, ele é excepcional no uso do seu stand, usando-o de maneiras extremamente criativas e precisas. Ele tem um conhecimento absurdo em matemática e noção espacial, podendo dizer com precisão a distância que determinado objeto se encontra dele e resolvendo um problema de trigonometria com facilidade. Ele também tem habilidades investigativas bem aguçadas e pode reconhecer espécies de pássaros apenas com o olhar. Além de tudo isso, ele sabe analisar bem os seus oponentes e tirar vantagem deles. Os seus maiores feitos de inteligência foram descobrir a habilidade do Born This Way, tirar proveito das características dos Les Feuillis, sei lá como que fala isso, e conseguir utilizar o Soft and Wet Go Beyond. Então agora que a gente já analisou todo mundo, vamos pro ranking. Em último lugar fica o Johnny. Mesmo ele evoluindo muito durante a história, ele depende bastante do diário nas lutas e não tem um pensamento tão rápido quanto dos demais Joestars. E mesmo ele sendo extremamente talentoso como corredor, ele não demonstra tantos atos de inteligência quanto os demais. Depois vem o Josuke, que mesmo sendo mais inteligente, acaba caindo no ranking por ser meio alheio aos estudos e ter uma inteligência emocional bem baixa, deixando levar por insultos e caindo facilmente em armadilhas por isso. Depois vem a Jolene. Sinceramente foi difícil decidir entre ela e o Josuke porque eles têm níveis educacionais bem parecidos e são bem temperamentais. Mas
mas a Jolyne ganha porque ela tem um stand bem mais fraco e difícil de ser usado do que o Josuke, e ela consegue usar tão bem quanto ele, talvez até mais. Depois vem o Jonathan. Ele tem um nível acadêmico muito bom e demonstrava ter potencial de se tornar um arqueólogo renomado. Caso o Jill nunca tivesse existido, ele provavelmente seria. Além disso, ele ainda tem um vasto conhecimento de geografia e é um estrategista decente. O que abaixa ele um pouco aqui é que ele depende demais da força bruta, e às vezes se ele não fosse tão forte, só o intelecto dele não bastaria, eu acho. Depois vem o Jotaro. Como ele tem um PhD, ele é de longe o JoJo mais inteligente academicamente. Mas mesmo assim, como o Jonathan, ele depende demais da força bruta para vencer as suas lutas, e eu não sei se ele sairia tão bem assim com um stand mais fraco. Inclusive eu chego a dizer que ele subutiliza demais as capacidades do Star Platinum, mas isso é um assunto para outro vídeo. Depois vem o Josuke da parte 8, que basicamente condensa o conhecimento de duas pessoas em uma. Ele é extremamente bom em matemática e tem um conhecimento grande em biologia. Ele é um estrategista formidável e usa seu stand com maestria. Depois, quase empatando com o Josuke, você tem o Joe, que é basicamente uma enciclopédia ambulante, e assim como o Josuke, usa o seu stand até o seu potencial máximo e elabora estratégias geniais. Para mim, o critério de desempate é que o Diorno, além disso, ainda tem habilidades como líder e também é mais malandro. E em primeiro lugar, nós temos Joseph Joestar. Ele é capaz de analisar as pessoas tão bem a ponto de prever exatamente os seus movimentos e saber até as suas próximas palavras. A gente tem que admitir que o Joseph está em outro nível. Mesmo sem uma educação superior, ele conseguiu fazer fortuna usando sua lábia e ainda derrotou diversos inimigos bem mais fortes do que ele, só com base em estratégias. Então, sem sombra de dúvidas, o Joseph é o JoJo mais inteligente da obra. E bom, essa foi a minha lista baseada nas minhas impressões sobre cada JoJo. Lembrando que não é nada oficial e que se você quiser discordar de alguma coisa que eu falei aqui, você pode fazer. Mas lógico, faça com educação. No mais é isso, se inscreve, dá um like para dar uma força, um forte abraço e até a próxima.